Boa noite. É com grande alegria que a linha 4 do PPGEduC, a linha Educação, Currículo e Processos Tecnológicos, inicia mais esta live do PPGEduC, coordenada pelo professor Alfredo Mata. Temos a alegria hoje de ter a presença dos professores Som Naidu e Nicholas Holter, da Universidade do Sul do Pacífico, Universidade do Pacífico Sul, que vão aqui nos brindar a convite do professor Alfredo Mata, articulando novas linguagens da história. O professor Som Naidu é provice-chanceler da Universidade do Sul do Pacífico, é pesquisador de longa data na comunidade internacional no tema da educação à distância, é editor de revistas também no tema de educação à distância, e o professor Nicholas Holter é historiador, professor de História do Pacífico na Universidade do Sul do Pacífico, e membro do Departamento de Ciências da Escola de Ciências Sociais, na posição de coordenador da disciplina de História na Universidade do Sul do Pacífico. Eu gostaria de convidar o professor Alfredo Mata, que coordena esta atividade, para iniciar o nosso bate-papo. Eu sou Emanuel Nonato, eu sou professor da linha 4 do PPGEduC da UNEB, e aqui vou funcionar como tradutor para o professor Nicholas e o professor Som Naidu. Alfredo, seja bem-vindo. Ok, Emanuel, obrigado pela introdução. Boa noite a todos, agora é boa noite, porque há pouco tempo a gente fez um boa tarde, né? Acontece que, de certa forma, esta live continua a anterior, só que os participantes da anterior estavam do lado de cá do mundo e os nossos participantes atuais estão do outro lado do mundo. Na verdade, lá onde eles estão, são 10 horas da manhã, né? Nas Ilhas Fiji, onde os dois estão falando. O nosso objetivo aqui é discutir as novas linguagens digitais, seu impacto na história. O professor Nicholas vai falar sobre isso com, digamos assim, mais tempo, ele é especialista, mas nós temos aqui a grande honra e satisfação de ter o professor Som Naidu conosco. Ele que é um especialista em novas linguagens, não só para a história, ele trabalha com educação à distância largamente, a universidade deles é uma das principais, é a Universidade de Educação à Distância do Oriente e, portanto, do mundo, do planeta, e ele é um editor na área, ele é uma pessoa que está muito bem informada, é um conhecedor daquilo que há de mais atual nessa área de tecnologia da informação. E, sendo assim, eu pediria a Emanuel que introduzisse primeiro o professor Som, para ele falar que ele preparou aqui para nós, sabendo que Emanuel vai traduzi-lo, será uma tradução consecutiva, e depois o Nicholas fará a apresentação dele. Por favor, Som, good evening or good morning, I don't know where we are, okay? Welcome to you. Okay, Son. Man. Okay. I'll make a translation for you, so be my guest. You can hear me, right? Yeah. Yes, okay. Loud and clear. Okay. Obrigado. Olá, Alfredo, Manuel, Mary. Good to meet you all. Bon nuit, bon dias, or whatever it is. I know it's evening there, but it's early morning Friday here in the South Pacific. A beautiful day, a bit cloudy, but I'm sure the sun's going to come out in a minute. I'm very nostalgic about our meeting today because I remember about a year ago
I was walking on the beach, with Alfredo in Salvador Bahia, and it was one of the most beautiful experiences that I had when I was in Salvador, because it reminded me so much of the Pacific, of the history and the culture of the people, the multicultural character of Salvador Bahia, and the Pacific Islanders reminded me a lot of our heritage, which is where I guess the genesis of this conversation began, because I started talking to Alfredo about his work in capturing the history of Salvador Bahia, because that was the point. It's the most eastern point in South America where the African migrants, immigrants from African mainland settled for the first time. When first point of contact in South America. Just a minute. Ok, o professor Sonaidu começa agradecendo, falando que é uma bela manhã de sexta-feira para ele, ainda um pouco nublada, mas começa um dia que parece ser bonito nas Ilhas Fiji. Agradece o convite, fala com nostalgia, com saudade de um ano atrás, que estava conosco aqui em Salvador, num evento conosco aqui na UNEB, e fala também, com um tom um pouco bucólico, uma lembrança feliz de ter andado nas praias de Salvador e visto a herança cultural multiétnica de nossa cidade, que de alguma forma com a realidade natal dele nas Ilhas Fiji. Okay, Son. So I was talking with Alfredo, amongst other things. We had other interests as well in relation to technology, education, and distance education. But I was fascinated by the work that Alfredo was doing, because he, being a historian, we went on a walking tour of Salvador Bahia, and he was showing me all the historical sites in Salvador, and he was telling me about his work that he was doing in trying to capture that, so that not only that history is lost, but that history is made available to not only his students, but in students internationally, educators and students internationally. And I was reminded by that. Ok, então eu estava, foi muito agradável, eu passei por Salvador, Alfredo, como historiador, me mostrou a cidade, os pontos turísticos, e me fascinou o trabalho que ele está desenvolvendo, capturando os pontos históricos, de modo que não só a cultura não se perca, mas também que ela fique disponível, não apenas para estudantes de história, mas para todos os interessados no mundo inteiro. Okay. We had a similar project Go on, at the University of the South Pacific, which is where Nicholas comes in, and Nicholas is the historian who is leading that project. But it was part of a bigger initiative at the University of the South Pacific that I was leading, in the use of contemporary technology and mobile technologies in particular, to capture the history of the peoples and places of the Pacific region. And I'll let Nick talk to you more about that. But that was the connection. And today's conversation is as an outcome of that conversation that I had with Alfredo Mata in Salvador Bahia in 2019. Ok, então essa experiência me recordou uma experiência que está sendo desenvolvida na Universidade do Sul do Pacífico, e o professor Nicholas Volta vai poder falar melhor sobre isso, ele é quem coordena essa experiência, de usar tecnologias digitais, tecnologias móveis, para capturar a história do Sul do Pacífico, e nesse sentido, este nosso evento aqui hoje é um pouco o resultado daquela conversa que tivemos lá em Salvador
em 2019. So with that introduction and that context and connection, I'm not going to hand it back to you or to Nick to make your to go into more detail about the work that you've been doing. Ok, e com essa introdução eu quero devolver a palavra para vocês e para o professor Nicolas para fazer a apresentação do tema propriamente dessa nossa conversa. Ok, Alfredo? Deixa eu falar, Manuel, em relação ao que o Sun acabou de dizer, existe uma possibilidade promissora de articulação entre a UNEB, nossa linha 4, e a USP. Está em aberto uma possibilidade de diálogo. Eu acho que é sobre isso que Sun está falando. Você pode até traduzir para o inglês isso. Okay. I mean, Alfred is talking about the possibility of, UNEB and University of South Pacific working together. I mean, some kind of partnership between our universities in the close future. Well, that was something we thought that could happen this year, but well, this was a strange and different year. Let us hope next year will be better. Yeah. Okay, it's a pleasure to have you here, Sam. And about history, eu vou falar em português de novo. Emanuel vai ter que traduzir para o Nicolas. Nós tínhamos falado antes das várias interações da história com a computação. Okay. Welcome, Nicolas. Good morning or good evening to our friends over there. Sorry, I don't speak Portuguese, but in Suva, where I am this morning, we might say Boa Banaka or Namaste. So, thank you, Alfredo, for inviting me today. Ok, o professor Nicolas nos saúda, diz bom dia ou boa noite, para eles é o início da sexta-feira, e agradece o convite. So to give some context, USP is one of 3 regional universities in the world, and so it has a unique mission. It's jointly owned by 12 member countries across the Pacific region, and where I am in Suva is where the main... Tem retorno em algum lugar. Just a minute, Nicolas. Pardon, Nicolas. There is... it's not good, that sound. There's a noise, and I can't hear you well. Maybe... If you've got a headphone, use a headphone. Okay, give me 1 second. Não, mano, está dando retorno aí? Não, eu só tenho esse canal aberto. Try now. Does that sound better? Yeah, now it's much better. Yeah. Okay, sorry about that. We'll try again. So, to give some context, USP is one of 3 regional universities in the world. And so it's quite unique in that it's owned by 12 member countries across the region. And the main campus is in Suva, where I am based. Ok, então só para... Emanuel, você sumiu? Ok, I'm back. You back? Ok, I'm back. O professor Nicolas falava que a Universidade do Sul do Pacífico, para dar um contexto, é uma universidade que é composta por 19 países ali no sul do Pacífico, e seu campus central... I couldn't hear. What's the main campus? Suva. Where's the main campus? Pardon? In Suva. Suva, Fiji. In Suva. Okay. Suva is the capital of Okay, go Fiji. on. Suva. Thank you. So, since USP began in 1968, it has to have offered distance or online learning to all of the different regional campuses. Ok, como a universidade nasceu em 68, ela tinha que ofertar educação à distância em vários modelos para os seus campi. So at USP Okay. In 2016,
all of our history courses were offered in online or flexible modes. So when COVID began, we weren't actually that affected because we were already delivering most of our history courses online. Ok. Isso faz com que a USP tenha desenvolvido grande expertise trabalhando com distância, trabalhando com cursos online. So to have a sense of the rapid changes, originally I'm from Australia, but when I first lived in the Pacific, I lived in Micronesia in the north in 2006. And back then the internet was very slow and phone lines and postal services were very expensive, and you had to share music from CDs on the island hopping flights. But now I think there's a statistic that estimated in 2014, almost 93% of the population of the Pacific had mobile phones. So the rate of connection is so much more advanced now than, say, 10 years ago. Ok. Então, só para dar um contexto, eu me via na Micronésia lá pelo ano 2006, e a conexão à internet era muito ruim, os serviços postais muito caros, mas hoje as taxas de conectividade nessa região do sul do Pacífico são das maiores do mundo. Ok. So at present we have 4 history staff here at USP, and we offer 10 undergraduate courses. 8 of those courses are in Pacific history, and 2 focus on world history. Ok. Hoje nós temos 4 docentes no corpo, e nós oferecemos 2 cursos de graduação no campo da história na Universidade do Sul do Pacífico. Since we've offered our online courses, we've noticed our numbers have gone up quite a bit. So, for example, each year we're averaging about 700 to 800 students. In our first year classes, we have over 200, and in our third year classes, we have over 80. So our numbers are quite large. Ok, então, como nós trabalhamos com cursos online, nossos números são bastante altos. Nós temos em torno de 700 a 800 alunos de graduação. Ok. So there's quite a few challenges to teaching in a regional university, particularly online, and I've written about them in a paper for the Journal of Pacific History, which I can share with Alfredo later. But one of the great strengths of our region is that we have so many students from around the Pacific, including our main body of students is from Fiji, but we have students from Kiribati and Vanuatu, and we have students from Tonga, Solomon Islands, that all join in our classes online. Ok. Como somos uma universidade regional, é um desafio trabalhar com cursos de história com uma comunidade de estudantes de vários países, de várias ilhas, mas isso também representa um ponto forte, de alguma forma. A maior parte dos nossos alunos vem das ilhas Fiji, mas nós temos alunos de todas as ilhas do sul do Pacífico. So that's the brief context of where we work and teach here in the Pacific. So what I might do now is share my screen and show you the project that I was working on with Som before. Ok, esse é um pouco do contexto do que é esta universidade aqui no sul do Pacífico, como é o nosso trabalho, e agora eu vou começar a falar um pouco sobre o projeto da gente, sobre linguagens da história. Ok. So hopefully you can see my screen. Our website is currently being updated. So this is a shot of our Facebook page where you can see some of the activities that our staff and students are engaged in. Can you see my screen? Not yet. Oh, I think maybe Alfredo has to make it, it's showing on my screen, but Alfredo might have to make it visible.
Alfredo, você tem que autorizar o compartilhamento de slides. Ele já está compartilhando na tela dele. Ok, now it's on. Now it's on. Ok, o site agora está sendo atualizado, então isso é a captura de uma tela de Facebook, apresentando um pouco do trabalho que os professores e os alunos fazem, os professores e os alunos de História da Universidade do Sul do Pacífico. Ok, Nicholas, go on. Thank you. So, with the support of SOM and the Center of Flexible Learning, what we tried to do was think of a new way to make history engaging for our undergraduate students. And so in 2018, we created this new mobile app. Ok, com a ajuda do professor Sona Edu e a coordenação de educação flexível e à distância, nós estávamos pensando em desenvolver novas linguagens, novas tecnologias para engajar os estudantes de graduação na produção de conteúdos de história. Então, isto é um dos resultados do nosso trabalho. A tela Want to Learn About Fiji History, quer aprender sobre a história de Fiji, precisa de ajuda para descobrir pontos históricos em Fiji. Okay, go on. So this was a part of an online third-year class where our students were studying historiography. So they were really thinking about how historians can present history in different ways. Ok, esse aí é resultado de uma aula de historiografia em que os alunos estavam refletindo sobre como a história pode ser apresentada de diferentes formas. Okay. So we began with around 50 students who worked in groups of 5 to walk around the town, the capital here, and to try and find the history of specific buildings or landmarks. And so they went to the archive. Oh, I'll let you translate. Ok, nós começamos com um grupo de 50 alunos dividido em grupos de 5 que se espalharam pelos pontos históricos aqui da nossa capital, de modo a capturar imagens e pensar em formas de apresentar a história desses locais. Ok, go on. So it was a combination of archival research. They went to the archives to find materials, and they also did interviews with individuals, and we had a community consultation or talanoa session before we created the site. Ok, foi um misto de pesquisa documental, eles tinham que ir para os arquivos para buscar informação, tinham que fazer entrevista com as pessoas, para aí a gente pensar e criar um modo de apresentar o conteúdo. Ok. And so with the help of 2 particular staff, which I'd like to name, Ralph Buodromo and Sanjit Chand, what we created was an app that can be freely downloaded from Google Play or Apple Store, as well as a website that you can click onto from your own computer. Ok, então com a ajuda de 2 professores que ele gostaria de destacar. Well, please, repeat the name of the 2 colleagues of yours. That's okay, it's Ralph Buodromo and Sanjit Chand. Ok, os 2 professores que ele destaca e que o ajudaram a criar um aplicativo que está disponível para Android e para iPhone e pode ser baixado também no computador. Ok. Okay, so this is a screenshot of the website, which you can log on through fijianhistory.com. Ok, essa aqui é a captura de imagem do website que é fruto desse projeto, que pode ser acessado em fijianhistory.com. O endereço é esse endereço aqui acima da tela, né? Ok. So you can find out more information about our own university. You can see it in the middle there, as well as other buildings and indigenous sites in Suva, but also around Fiji. Ok. Aqui podemos encontrar informações sobre pontos históricos e a história tanto da nossa capital quanto da região em volta,
da história indígena. And if this works, I'll try and show a very short video which explains the app. Ok, agora ele vai tentar apresentar um videozinho que explica o aplicativo. No song here. That's okay. The sound is just a background music, so that's okay. Yeah, that's okay. Ele diz que não há problema, porque o som é só uma música de fundo, não tem problema. Então, explore as coleções populares, veja as coleções no mapa. Produzido por Craft Apps. So one of the staff has since gone on to create an app business. So that's why you see Crafty Apps there. Yeah. So just to summarize, one of the things that the students enjoyed was to not only find out information about significant dates. I'll try and show a picture here. So not only did sorry, I'm just trying to see if it's working. Can you see that okay? Yeah, we can see it. It's okay. So, chiefs and go on. That's right. So they uploaded historical photos and more recent ones. In this case, the Great Council of Chiefs actually burnt down last year. So it was quite important that they were able to document this before it burnt. And they also included a timeline. Exato. Então, eles... primeiro trabalho era levantar fotografias e informações sobre esses eventos históricos. E aqui está em destaque o grande conselho dos chefes, que foi importante a gente ter documentado, porque ele queimou no ano passado. Então, foi importante preservar essa memória. So this app is useful as a form of collaborative content curation. So we imagined it like Wikipedia crowdsources people to find and generate content. So we drew on our students to try and find and generate content that doesn't exist in any books or on any international websites currently. Ok. O que está em discussão aqui é uma abordagem colaborativa de produção de conteúdo de história, né? Isso, de alguma forma, já aparece na lógica da Wikipedia. So just to highlight some interesting flow-on benefits that we did not expect, students found it very challenging to try and find information that wasn't in a library or online, but they also found it very exciting to interview people and find out family histories and local community stories. Ok, então, é importante pontuar que os alunos acharam bastante desafiador poder produzir informação que não estava disponível nas bibliotecas, nos livros, mas, por outro lado, acharam também muito gratificante poder levantar essas informações que dizem respeito à comunidade, às famílias, à história da própria comunidade. Also, we found the quality of work was higher than your usual essay assignments. We had no plagiarism because there was nothing to copy. All this work was original. And students found it really exciting compared to doing a boring essay by themselves. Ok. Por outro lado, a gente pode dizer que foi um trabalho de altíssimo nível, um nível até superior do que o costumeiro nível dos trabalhos acadêmicos na graduação. Não houve plágio, porque não havia o que plagiar, né? Não havia onde ir buscar informação para copiar, e os alunos ficaram muito gratificados com a experiência.
So since then, every year, we've been adding new sites to the website and to the apps with each new group of students. Ok. A cada ano nós acrescentamos tanto ao aplicativo quanto ao website uma nova página com a produção dos alunos desse ano. So our hope in developing this app was not only to make history exciting, but to also show students that it could be relevant and practical. And so we've licensed this as an open educational resource so that when many of our students graduate and become high school teachers, they can adapt or use some of the material from this website. Ok. Então, é importante que o objetivo do projeto era mostrar aos alunos que produzir história era possível, era interessante, e que poderíamos fazer uma produção histórica que fosse relevante para a comunidade. E também registramos esse produto como um produto open source, né, de licença livre, de modo que os professores, que os nossos alunos, quando se graduarem e se tornarem professores na educação básica, possam utilizar esse material livremente como material para a sua prática pedagógica. So by blending this combination of images, we have audio recordings from students and also written material. We're trying to make history accessible so people can use the Google Maps function to walk around the town and to find new sites on their way. Ok, então aqui é uma combinação de texto, imagem, áudio, entrevistas dos alunos, textos produzidos por eles, imagens capturadas, imagens históricas, imagens atuais, e com isso, a possibilidade de você poder navegar com a ferramenta do Google Maps e identificar os pontos históricos, e isso torna a experiência interativa. The oral recordings, the audio recordings are quite important for the students because many find reading difficult, and many of the historical sources are colonial sources which rely on English quite heavily. So this app might be a way of bridging the gap between the young students and getting them to discover more information in libraries, museums, and their own villages. Ok. As gravações de áudio são importantes porque os dados históricos são basicamente dados escritos e, portanto, o aluno tem que ter acesso a eles em inglês. E isso, às vezes, é um problema. E a gravação, o áudio, permite uma acessibilidade à informação de uma outra forma. So just to finish off my talk, I'm sure Emmanuel's getting tired of translating now. I just thought I'd give some examples of some other innovations in online Pacific history. Ok, eu queria, antes de encerrar essa minha fala, eu queria apresentar outras possibilidades, outras alternativas de inovação. So this is the first app of its kind in the Pacific that I'm aware of, and we're hoping to further develop it in other Pacific Island countries in collaboration with other universities. Ok, que saibamos, este aplicativo é o primeiro aqui na área do Pacífico, e nós, assim, desejamos muito, no futuro próximo, poder desenvolvê-lo em parceria com outras universidades nas outras ilhas e nas outras regiões do Pacífico na produção do conteúdo. Here are some other examples of ways to engage with local Fiji histories. The National Archives has a really active Facebook page where they use Facebook to identify photographs and to find out information about the people in the photographs that they don't have any records of. Ok, aqui tem uma outra possibilidade bem interessante que é feita pelos arquivos nacionais de Fiji. Eles têm uma página de Facebook
e utilizam essa página de Facebook para marcar fotografias e levantar informações que eles não têm sobre as pessoas nessas fotografias antigas. So I think it's an interesting example of what we might call archival co-creation, in which people within the villages and communities are actually creating or contributing to the archives and building upon them. Ok, é isso que a gente pode chamar de alguma forma de cocriação arquivística, na qual as pessoas da comunidade elas colaboram com o processo de produção dos arquivos sobre sua própria comunidade. We also see now with COVID that many museums have been creating online exhibits, and the Fiji Museum had actually already done this before COVID began. So you can explore the collection even though the museum is currently closed. Okay. Aqui temos um outro exemplo com o Museu das Ilhas Fiji, uma possibilidade de museu virtual que já era feita antes de que outros museus iniciassem essa modalidade de exibição online. There's also been interesting cases after COVID of academics creating educational videos for high school and university students. Ok. Isso também permite a possibilidade de criação de vídeos tanto para a educação básica quanto para a educação superior, articulando esse conteúdo disponível online pelos museus. So a Fijian archaeologist and anthropologist based in the University of Hawaii has a YouTube channel called Talanoa with Dr. T, which contains a lot of educational videos. Aqui, a gente pode também apresentar aqui um canal de YouTube da professora Talanoa, que é da Universidade do Havaí. Ela é antropóloga e... you said anthropologist and... archaeologist. Professor Talanoa. Archaeologist, ok. Que é antropóloga e arqueóloga, e ela tem um canal muito interessante de produção de conteúdo online sobre arqueologia e antropologia da região do Pacífico. There's also a professor in New Zealand, in Auckland, who has created a series of short summary videos, basically giving a short introduction to Pacific history. So for any of your listeners in Brazil that want a quick history of the region, this is a great series called Pacific Level Up. Ok. O Pacific Level Up é uma série de vídeos criados pelo professor Damon Celeste. Is that so? Okay. That's right. Damon Celeste, ele é professor da Universidade de Auckland, na Austrália, e produziu essa série de pequenos vídeos que são uma excelente introdução à história do Pacífico, né? A história do Pacífico Sul. So just to finish up, our app is one of many innovations which highlight the diverse experiences of technology and learning in the Pacific and the possibilities for engaging with communities beyond the university boundary. Ok, então para resumir, o nosso aplicativo é uma das várias iniciativas de articulação de tecnologia e ensino de história no sul do Pacífico, na perspectiva de produzir conhecimento em história para além das fronteiras da universidade, engajando as comunidades. So that's basically the end of my presentation. If you want me to show more examples, I'm happy to. But they're my contact details if you wish to get in contact with me. Thank you. Okay. Obrigado. Okay. Thank you very much, Professor. Eu fico à disposição de vocês, mas essa é basicamente a minha apresentação e deixo aqui os meus contatos para se quiserem entrar em contato comigo.
Okay, thank you, Nicholas. Thank you very, very much. Okay, Alfredo. Okay, Manuel, thank you too. Obrigado, Manuel, pela tradução. Thank you, Nicholas. It's a very good presentation. Thank you, son. And I have one question. You said the system is an open system, okay? Ok, Alfredo, it's better. Faça a pergunta em português. Em português? Para que a audiência escute, entenda, e depois eu resumo para ele, é melhor. Então, você disse que o software é livre, é um software livre. Seria possível, como seria possível que nós, na UNEB, pudéssemos ter acesso a esse software para a gente trabalhar a história local daqui? E, segunda pergunta, se seria possível, através desse software, um trabalho conjunto com eles? Okay, I mean, I asked Alfredo to ask the question in Portuguese so that the other ones could understand it, and I'll try to translate it to you. I mean, he's asking the following. You said that the APP is, open source. The question is it possible for us at Bahia State University to use it? I mean, can we share it? And can we work together? What are the possibilities of, partnership? Okay, that's a good question. Sorry, I may not have been quite clear in my presentation. The app itself isn't currently designed to be shared, but the content is under an open Creative Commons license, so anyone can use the content or adapt it for their own educational purposes. In terms of creating another app, we'd be happy to work with other universities on creating a new app, but we'd also probably need to engage people like that Sanjit Chand to help design the app, because each app would probably have different specifications about what you want. Ok. Ele disse que, na verdade, para ser bem claro, a licença aberta é do conteúdo, então o conteúdo pode ser usado livremente, sem nenhuma restrição, mas que o aplicativo tem especificidades, mas que ele ficaria muito feliz de trabalhar junto com a UNEB e também com os 2 professores que ajudaram a desenvolver o aplicativo, para pensar em um aplicativo que desse conta dessa demanda de trabalho em parceria. Ok. As pessoas que estão assistindo estão muito satisfeitas com a apresentação, estão achando muito inovador o conteúdo e estão dizendo que as reflexões são excelentes. E a maior, que está todo mundo falando aqui, é exatamente como a gente pode estreitar relações produtivas com eles. Essa é a maior pergunta aqui. Certo? Okay, Alfredo is saying that, everybody's talking about how interesting is your experience, but the main point is it would be amazing if we could work together, we could find, ways of partnership between our institutions. But I have a question to ask you. You said that that's mainly in Fiji. So even though the university has other campuses, this project happens specifically in Fiji Island. Is that true? That's right. Generally, the largest campus is in Fiji, and the majority of our students study in Fiji. But then we also offer all the materials online through Moodle, an e-learning platform that Som and his team manage, which reaches out to the other campuses. So nowadays we use Zoom or other
conferencing systems to have live classes. So the majority of the class will be in Suva, but other campuses will be listening in. Ok. Então eu estava perguntando a ele se o enfoque era na ilha Fiji. Ele estava dizendo que sim, que é verdade, porque é o maior campus, embora os outros campi da universidade, eles recebam normalmente essas aulas por plataformas de webconferência. A professora Tânia Hetkovski, que é nossa colega aqui na UNEB, faz uma pergunta. Como a Universidade do Sul do Pacífico faz planejamento e formação dos professores que atuam em AD? Well, there is a question. There is a question here from a colleague of ours, Professor Hetkovski. Tanya Hetkovski is a colleague of ours at the staff of Bahia State University. She has a question. How does your university, South Pacific University of South Pacific, works planning and lifelong formation for staff, considering its distance education approach? How does it work for you, planning and lifelong formation? Do you mean planning the courses and what we teach? Planning the courses, I think planning the courses, yes. Okay. Pedagogical, didactical planning. I can say a couple of things, and then some might also add on. For the last 5 to 10 years, USP has been slowly converting its courses online. So I think they've started to, or have been fairly well developed in creating a process to review and plan ahead for courses to ensure that they're aligned, that they're complete and make sense, and that they incorporate different technologies to facilitate online learning. And that's essentially what SOM's group manages, so he can probably talk a bit more about that. Ok. O professor Nicolas está relatando que a universidade está trabalhando totalmente online há cerca de 10 anos e que os cursos foram assim, bem pensados e bem articulados, mas que contam com o departamento do professor Som Naidu, que é o departamento de educação à distância flexível, para auxiliar nesse processo. Ele acha que o professor Som é a melhor pessoa para falar sobre isso. Ok, Son, that's up to you. Well, we have a Center for Flexible Learning at the university, which is the center that I'm director of, and it comprises about 48, 49, 50 staff members, both professional staff members and technical staff members. So these people are experts in the design of learning experiences for students, as well as in the use of technology. So anybody in the university who's teaching or supporting teaching can come to our center and learn how to do these things online or at a distance or in flexible ways. And this is a support that has been around ever since the university was established. Nós temos um centro para educação flexível e à distância, é o centro do qual eu sou diretor. Lá nós temos cerca de 50 pessoas trabalhando, entre pessoal técnico e acadêmico. São especialistas em tecnologia, em uso de tecnologia na educação, e todos os professores da universidade têm o suporte deste centro. Então, todos os professores da universidade podem vir ao nosso centro para ter o apoio necessário à adequação de seus currículos e a produção de conteúdo. So, I mean, let me ask you a question, Son, and Nicholas. Well, that said, I may say that your flexible and distance education center, I mean, supports, the didactical and pedagogical activity for all the university. So that's a kind of,
if I am a professor at South Pacific University and I have an idea about how to change my classes, I go to your center and I say, well, I have this idea, and help me to work on it. Something like that. Yeah, exactly. It can work both ways, Emmanuel. That's one way, and Nicholas is a perfect example of that. But the other way is that the center has a very routine process that every academic or teaching department or school has access to. So it's not a matter of them coming to the center, but the center going out to the schools to support teaching and learning in a very routine and systematic and systemic way. Eu perguntei ao professor Sam pouco se funcionava assim. Então, eu sou professor da universidade, eu tenho uma ideia de como trabalhar um conteúdo, trabalhar uma disciplina, e eu vou em busca do centro e tenho lá o apoio pedagógico e tecnológico. Ele me disse que é isso, funciona assim, e a experiência do professor Nicholas Holter exemplifica bem isso, mas funciona também ao contrário, isto é, o Centro de Educação à Distância Flexível da Universidade, ele tem uma rotina de abordar os vários departamentos, as várias escolas da universidade, de modo a propor abordagens pedagógicas e tecnológicas para os cursos. And that's a very, it's very nice. Okay. Manuel, can I just make one point? Eu tenho uma questão. Só um minuto, Alfredo. Deixa só o som terminar. Okay, Son, go on. Just one point. The other important thing to mention is that the university recognizes the importance of the use of technology in learning and teaching because of the nature of the university that Nick was talking about. So we've got policies in place that academics are required to follow. Ok. Uma coisa que eu queria destacar é que o próprio contexto da universidade, a natureza regional da universidade, e aí eu posso acrescentar assim, a natureza insular da região, leva a que a universidade tenha políticas muito claras de educação e tecnologia para o corpo docente, e isso é algo já estabelecido na cultura da instituição. Né? Diga, Alfredo. Não, nós temos um problema de horário, porque creio que o professor Nicholas tem um limite de tempo, ele tem um compromisso de família importante na saída agora. Está quase na hora que eu combinei com ele de sair. Mas eu ainda queria, não sei se dá tempo, que o Sum rapidamente falasse para nós o que é educação flexível. Isso pode ser muito bom para nós. Agora, eu não sei se isso atrapalha o Nicholas, porque realmente estamos no momento dele. Pergunta a ele o que é que ele podemos fazer. Você quer que os dois falem um pouco sobre educação flexível, é isso? Mas tem o horário de Nicholas também, então a gente precisa ver isso. Okay, Nicholas. Alfred just said that he have an important appointment. In a few minutes, so he's a little bit worried about your time. Well, I really don't know what time is that appointment, so excuse me. But he just asked if you could, before your time expires, you and Son talk a little bit about your approach on flexible education. That would be very interesting to our students listening to us. E aí terminamos. Okay, that's fine. I'll sum up mine. I've only been teaching for 5 years now, but I found while at USP is that if you stand still for too long or try to rely on one simple technology, then you will find the students become bored
and you become too predictable. So even though this app was fantastic, I still needed to use other systems like Zoom and Moodle, Facebook, email, Instagram. So using one technology for me is not enough. I need to use lots of different things and try new things every so often to keep myself interested and to keep the students interested. Ok, thanks. I mean, o professor está dizendo que, embora ele esteja na docência há pouco tempo, apenas há 5 anos, que ele compreende que é preciso haver uma variedade de tecnologias. Usar uma tecnologia só não é o bastante, é preciso, se ele usar uma mesma tecnologia, ele fica entediado, e os alunos ficam entediados. Então, embora o aplicativo seja interessante, ele continua achando necessário usar o Facebook, usar o e-mail, usar o Instagram, usar várias tecnologias de modo a produzir uma interação online mais diversificada. Okay, thanks, Nicholas. Thanks very much. Okay, Sam, would like to say something about flexible education? I imagine you would. Yeah, like I was saying, Emmanuel, Okay. I think the important thing here is that we don't leave it to a chance too much. You know, we have of course room for creativity on the part of the individual professor or the lecturer, but we have a policy that the university subscribe to. So there's a policy that we have on the university system, which is called the policy of flexible learning. And the flexible learning policy has a series of dimensions along the lines that academics can work along. So one of the ways is, for example, when you are presenting content, to the students. So content can be presented in a range of ways. We have the lecture, we capture the lecture can be listened to multiple times by the students. But the content can be presented through apps, for example. The content can be presented through online learning management system. So the content can be presented in a range of ways. Okay. And similarly, Okay, thank you very much. Emanuel, já podemos fechar a live. I could go on Okay. and talk about other ways. For example, content presentation is one, but interaction is the other, assessment is the other, feedback is the other. All of these things that teachers do can be done in a number of ways, and we've got policies driving that. Ok, de uma maneira bem sintética, a gente pode dizer que o professor Sonaidu está destacando a política de educação flexível da universidade, que estabelece a necessidade, a obrigatoriedade que o corpo docente apresente o conteúdo e crie alternativas de interação em com múltiplas alternativas tecnológicas e múltiplos formatos, de modo que o conteúdo seja apresentado da maneira mais flexível possível. Mas, bom, como nós temos um problema de horário com o professor Nicholas, eu gostaria de agradecer muito a presença de todos, a presença da professora Tânia Maria Retkovski, a presença dos nossos alunos, dos nossos colegas. Gostaria de agradecer ao Alfredo o convite e a presença, e agradecer muito ao professor Nicholas e ao professor Sonaidu pela participação, e dizer que nós nos esperamos, dentro em breve, estreitar a parceria entre a UNEB e a Universidade do Sul do Pacífico. Well, I've just said that due to our time, I'd like to thank you very much, thank our colleagues, thank you, Sam, thank you, Nicholas, thank you a lot, and say that we hope forward to have, to have a strong partnership between our university, Bahia State University, and yours, South Pacific University, in the near future. Thank you. Obrigado. Thank you very much. Okay, thank you very much. People love your presentation, okay? Yeah, we got it.
They are congratulating you. Thank you. Okay. Thanks very much. Thanks Muito very obrigado, much. gente. See you. Uma boa noite. See you on the side of the world. Bye bye. Good morning for you. A nice day. Yeah.